Bem, galerinha, dando continuidade aqui à parte da equação do plano, vamos falar agora de equação vetorial e equação paramétrica. Então, o que é que a gente precisa para montar a equação vetorial e paramétrica, que uma aí está interligada de maneira muito próxima uma com a outra. Então, a gente vai precisar de dois vetores e um ponto, tá? Um ponto e esses elementos aí, eles têm certas características, tá? Então, esse ponto ele tem que pertencer ao plano, tá? Π aqui seria um plano. Esses vetores eles devem ser paralelos ao plano, mas não devem ser paralelos entre si. Então, para determinar a equação vetorial ou paramétrica, a gente precisa de um ponto, dois vetores paralelos ao plano, mas que não sejam paralelos entre si. Então, preste muita atenção com essa condição aqui para a gente conseguir montar a equação vetorial. Por que que a gente precisa que esses dois vetores não sejam paralelos entre si? Porque se eles forem paralelos, se um vetor for paralelo, a gente vai ter um vetor que é múltiplo do outro, tá certo? E aí, sendo um vetor múltiplo do outro, a gente não vai determinar um plano. A gente só vai conseguir determinar um plano se os dois vetores que eu estiver trabalhando for um numa determinada direção, um determinado sentido, e outro em outro determinado sentido. Tá certo? Porque aí perceba que dois vetores, os múltiplos desses vetores aqui sempre vão conseguir determinar um plano, né? Porque os múltiplos desse serão sempre nessa direção aqui, ó. Os múltiplos desse outro aqui serão sempre nessa direção. E aí você consegue ir determinando um plano à medida que isso vai se estendendo, à medida que os múltiplos vão ocorrendo, tá bom? Então, dado essa condição e observada essa condição, quando a gente tem essa estrutura, quando a gente tem essas informações aqui, o que que a gente pode concluir? Então, veja só. Se eu pegar um ponto P pertencente ao plano, então, de maneira muito parecida, depois tente ver a aula de reta para vocês verem como as ideias começam a se parecer muito, tá certo? Então, se eu pegar um ponto P pertencente ao plano, então isso significa dizer... Vou botar aqui o então. Então, isso significa dizer que os vetores AP, U e V são vetores coplanares. Então, observe esse fato aqui, pare um pouco para refletir. Eu estou pegando dois vetores que são paralelos ao vetores, tá certo? Que são paralelos a π, aliás, tá certo? Dois vetores são paralelos a π. Aí tem um terceiro vetor, que esse AP, que esse está no plano, tá certo? Esse está no plano π. Porque A pertence a π e P pertence a π. Então, o vetor AP ele está no plano π. Mas os vetores AP, U e V serão coplanares. Professor, quer dizer que eles estão todos os três no plano π? Não necessariamente. Mas como a gente pode pegar o mesmo vetor e ficar mudando a posição deles, esses três vetores aqui, eles serão coplanares. Então, pare um pouco para raciocinar isso, que é como se eu tivesse uma estrutura onde tem dois vetores por cima, um plano aqui embaixo com um determinado vetor. Como esses dois vetores de cima são paralelos ao plano, né? Então, esse vetor de baixo também é paralelo ao plano. Aí, quando eu desloco um para perto do outro, o que a gente vai ter são três vetores coplanares. Tá? Para um pouco para refletir essa ideia. Imagina um esboço de um desenho que ilustra essa situação. Mas fato é que o vetor U e V já eram coplanares, mas o vetor AP, junto com esses dois, também serão coplanares. E se esses três vetores são coplanares, significa dizer o quê? Bem, pessoal, se U e V eles não são múltiplos do outro, eles já determinam um plano. Então, a ideia é mais ou menos assim. Ó, se eu vou ter aqui o U nesse sentido, o V nesse sentido, e aí vai ter um terceiro vetor que vai ser coplanar. Então, esse terceiro vetor, digamos, estaria aqui, ó. Digamos que aqui fosse o AP, nesse sentido aqui. Não importa aonde esteja o AP, ele podia estar mais para lá, ele podia estar para baixo, ele podia estar para cá, pessoal. Lembre-se que a gente pode ficar movimentando a posição de um vetor. E eu movimento ele na maneira que for mais ideal, na maneira que for mais propícia para o que eu quero fazer. Então, esse terceiro vetor, observe que esse terceiro vetor, ele vai ser uma soma dos outros dois. Tá? Ele vai ser ele não vai ser uma soma dos outros dois, ele vai ser uma combinação linear dos outros dois. Professor, como assim uma combinação linear? Ele vai ser uma soma dos múltiplos dos outros dois. Então, esse terceiro vetor, ele, digamos aqui, ó,
se a gente fosse fechar o paralelogramo, ele teria um outro vetor aqui, ó, um pouco maior do que V, e ele teria um outro vetor aqui, digamos, um pouco maior do que o desenho não ficou muito bom, ficou horrível o desenho, mas eu acho que dá para entender a ideia, que esse vetor AP ele vai ser uma soma dos múltiplos de U e de V, e aí, portanto, a gente pode escrever isso aqui, ó, que o AP vai ser o H vezes U mais um T vezes V, sendo esse H e T aí, pessoal, números reais, né? São múltiplos aí. Aqui é um múltiplo de U, aqui é um múltiplo de V. E aí, entendido isso, a gente pode escrever essa expressão. Lembre-se que AP é igual a P menos A, e aí levando o A para o outro lado, a gente vai ficar com P igual a mais HU mais TV, e aí está a nossa equação. Essa equação aqui é o que a gente chama de equação vetorial. Quem é P? P é um ponto pertencente ao plano que eu não conheço suas coordenadas. Então a gente ficaria com isso aqui, ó. XYZ igual ao A. Ao A são pontos que eu conheço suas coordenadas. Então seria X0, Y0, Z0. Mais HU, que eu conheço as coordenadas, e TV, que eu conheço as coordenadas também. Então isso aqui ficaria... Tá aí a expressão. Essa expressão, o que a gente chama de equação vetorial. Dessa equação vetorial, assim como a gente fez lá na reta, a gente vai tirar a equação paramétrica, tá certo? E aí basta fazer as operações e igualar as respectivas coordenadas, né? E aí a gente vai montar um sisteminha que seria, ó, o x, ele vai ser igual a x0 mais a1h mais a2h. O y vai ser igual ao y0 mais b1h mais b2h. Pessoal, agora que na metade do vídeo que eu me toquei que eu cometi um erro, né? Era T vezes V. Então, aonde tem esse H aqui, na verdade não é um H, é um T. Vou fazer essa correção agora, então vamos lá. Pronto, corrigido, onde tinha esse segundo H aqui, porque é T vezes V, né? Então fica A2T, B2T, C2T, e aí depois ficaria A2T aqui. Aí depois aqui, ó, B1H, que tá aqui, mais o B2T. Depois o Z, que vai ser igual a Z0. Pronto, e aqui a gente está com o que a gente chama de sistema de equações paramétricas ou simplesmente equações paramétricas do meu plano. Quando eu quero montar uma equação paramétrica, eu vou precisar de dois vetores com essas condições, um ponto do plano, e aí tendo essas informações, basta jogar nessa estrutura aqui que a gente vai ter as equações paramétricas do plano. Sempre é importante enfatizar que nas equações paramétricas, à medida que esses parâmetros h e t vão variando, a gente vai conseguindo determinar os valores de x, y, z, até porque A1, B1, C1, A2, B2, C2 são valores conhecidos, que são as coordenadas desses vetores paralelos ao plano. Na verdade, esses dois vetores, assim como tinha lá na reta, esses dois vetores que são paralelos ao plano, são chamados vetores diretores do plano, tá certo? Mas esses vetores não são paralelos entre si, sempre estou enfatizando mais uma vez isso. X0, Y0, Z0 são coordenadas de um ponto conhecido. Então, com essas informações, a gente consegue montar a equação paramétrica de um plano. Então, se eu der para você o seguinte exemplo, ó, se eu der para vocês um ponto que pertence ao plano e dois vetores que são paralelos ao plano, tá certo? A um determinado plano aqui pertence ao plano. Como é que dessas informações eu monto a equação paramétrica? Bem simples. Então, eu vou ter um ponto P qualquer do plano. Então, se P, X, Y, Z é um ponto qualquer do plano, então a gente vai ter que o x vai ser igual ao x0, que é x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto conhecido. Então, transferindo a fórmula para uma situação como essa, a fórmula ficaria assim, ó, ficaria x igual a x0, que é 2, mais A1, que é 2 vezes H, mais A2, que é menos 1, vezes T, então isso aqui ficaria menos 1T, tá certo? Ó, troquei o x por 0 por 2, que é daqui, o A1, que é a coordenada x do vetor, do primeiro vetor, por 2, A2, que é a coordenada x do segundo vetor, por menos 1. E aí ficou essa expressão aqui, ó. Na segunda expressão, a gente vai ter o mesmo esquema. Tenta você mesmo fazer. Vai ficar y0, que é 2, menos 3h, mais 5t. E no z, a gente vai ter menos 1 mais h e menos 3t. E aqui a gente está com a nossa equação paramétrica
dessa seguinte situação aqui, tá bom? O que eu vou querer ilustrar a vocês agora é como que a gente faz para dessa equação paramétrica chegar na equação geral, né? A gente já viu a equação geral na última aula, nas aulas anteriores. Como é que faz da equação paramétrica chegar na equação geral? Então, eu vou apagar tudo que está aqui, guardo as informações, vou ficar só com essa equação aqui. E aí, dessa equação, a gente vai tentar chegar na equação geral. Então, veja só. Bem, pessoal, aqui estamos com a equação paramétrica. Da equação paramétrica, a gente sabe que a gente já tem os vetores diretores aqui, né? Os coeficientes dos parâmetros vão me dar as coordenadas dos vetores diretores. Então, daqui eu posso tirar um vetor U de coordenadas 2, menos 3 e 1. E um vetor V de coordenadas menos 1, 5 e 3. Menos 3, aliás. Bem, como esses vetores eles são paralelos ao plano, se eu achar um vetor ortogonal a eles, eu vou achar um vetor que é ortogonal ao plano, tá certo? E como é que a gente faz para determinar um vetor ortogonal a 2? Eu faço o produto vetorial. Se eu fizer o produto vetorial, se eu fizer o vetorial V, isso aqui vai gerar um outro vetor. Um vetor que eu vou chamar de N. Só que esse vetor N, ele é ortogonal a U e a V, e automaticamente, como ele é ortogonal ao AV, ele vai ser ortogonal ao plano determinado por essas equações. E aí, para determinar o vetorial V, a gente vai fazer aquele esqueminha do determinante. Então, o determinante aqui é armado, se a gente for fazer, eu não vou fazer aqui as contas, mas se a gente fizer as contas, a gente vai achar um vetor de coordenadas 4, 5 e 7. Vejam aí, vocês confiram, tentem vocês mesmos resolver. Então, esse vetor ele é ortogonal ao plano, tá certo? Se ele é ortogonal ao plano, eu já tenho um item necessário para determinar a equação geral. Agora, eu preciso de um ponto. E aí, para eu determinar um ponto, eu tenho que construir um ponto aqui dessa equação, porque na equação a equação em si não me dá o ponto assim de cara, eu tenho que determinar esse ponto. E para determinar esse ponto, eu tenho que ficar variando o h e o t. Então, suponha que o h seja igual a 1 e o t também igual a 1, porque h e t fica variando nos números reais, então eles podem ser qualquer coisa. Se o h for 1 e o t for 1, a gente vai ter ali um ponto A que pertence ao plano, tá certo? De que coordenadas? Quem seria o x? Seria 2 mais 2 menos 1. 2 mais 2, 4. 4 menos 1, 3. Quem seria o y? Seria 2 menos 3 mais 5. 2 menos 3 mais 5, isso vai resultar em 4. E quem seria o z? Seria menos 1 mais 1 menos 3. Menos 1 mais 1 menos 3, isso vai resultar em menos 3. E aí, portanto, eu tenho esse ponto aqui que pertence ao plano. Fazendo a substituição agora lá na equação geral, lembre-se que a equação geral tem o formato ax mais by mais c mais d igual a 0. Substituindo aqui os valores, a gente vai ficar com essa equação aqui, ó, eu tenho que determinar o d. Para determinar o d, eu substituo o ponto, assim como a gente já fez em exemplos anteriores, e aí a gente vai ter o seguinte, ó. Bem, tá aí a equação que a gente usa para determinar o d. Se a gente resolver essa equação, a gente vai ver que d vai ser igual a menos 11. E, portanto, nossa equação geral, pessoal, seria 4x mais 5y mais 7z menos 11 igual a 0. Tá aí. Um outro jeito de determinar a equação geral, pessoal, é por meio de um determinante, só que de um formato diferente, tá certo? O determinante seria mais ou menos assim. Eu construiria 3 vetores que sejam coplanares. E aí, quando 3 vetores são coplanares, lembrem disso, ó, quando 3 vetores são coplanares, o produto misto é igual a 0. Só para acrescentar de informação, eu inventei um ponto A aqui, onde eu fiz variar o h como sendo igual a 1 e t igual a 1. E achei esse ponto aqui que fazia parte do plano para a gente poder fazer a substituição. Logicamente que isso é uma saída. Outra saída é entender que isso que está aqui, ó, essas coordenadas aqui, ó, 2, 2 e menos 1, representam as coordenadas de um ponto conhecido. Assim como isso aqui são as coordenadas de um vetor e aqui de outro vetor, ambos vetores paralelos ao plano. Esses outros elementos aqui são as coordenadas de um ponto conhecido, tá? A gente pode utilizar esse ponto ou usar esse ponto que aqui está. Tanto faz. Só para
não fazer confusão com o que a gente fez anteriormente, eu vou até trocar esse A aqui por B. Esse aqui vai ser o meu ponto B e esse aqui vai ser o meu ponto A. Então veja só, assim como eu expliquei na situação anterior, quando eu expliquei como se constrói a equação paramétrica, lembre-se que eu disse que os vetores U, V e AP, que eu fiz um desenho mais ou menos assim, ó, eles são vetores coplanares. Se eles são vetores coplanares, significa dizer que o produto misto entre eles é zero. Ou seja, se eu fizer AP vetorial, AP vezes o vetorial V, isso aqui vai ser igual a zero. Só que AP é P menos A. E aí, quem é P? É um ponto qualquer do plano. Qualquer ponto do plano, né? Um ponto genérico de coordenadas x, y, z. Lembrando como faz o produto misto, pessoal, que isso aqui vai virar um determinante, né? Isso aqui vai virar um determinante nesse formato aqui, ó. P, as coordenadas de AP, que é P menos A, então ficar x menos 2, y menos 2 e z mais 1. As coordenadas de U e depois as coordenadas de V. E aí a gente vai ter o seguinte. Calculando esse determinante, e aí eu vou deixar como tarefa para vocês, se a gente desenvolver esse determinante, a gente vai chegar numa expressão. Na verdade, se a gente resolver esse determinante, a gente vai chegar justamente nessa expressão aqui, certo? Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Esse determinante tem que ser igual a zero. A gente vai chegar nessa expressão que aqui está. Então, para de uma equação paramétrica chegar na equação reduzida, a gente tem dois caminhos. Um dos caminhos é entender que eu preciso construir um vetor normal e daí desse vetor normal basta aplicar na fórmula da equação geral, como eu fiz aqui. Outro caminho é entender que esses vetores U e V, os vetores direcionais que já aparecem na equação paramétrica, justamente com o vetor AP que é construído pela gente, esses vetores eles são coplanares. E como é, por definição, foi assim que a gente construiu a forma da equação paramétrica, né? A gente inventou um terceiro vetor que com os outros dois eram coplanares. Como esses três vetores são coplanares, isso significa dizer que o produto misto é zero. Quando a gente desenvolve o produto misto, a gente vai chegar justamente na equação geral. Então, independente do caminho que vocês optarem por seguir, lembre-se que existem duas saídas para da equação paramétrica chegar na equação geral. Bem, vou parar esse vídeo por aqui. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Aguardem até o próximo vídeo.